tudo bem? Hoje o assunto é análise SWOT, da série 14 ferramentas da inovação, úteis ao empreendedor. Então, no conteúdo passado, nós vimos a introdução. Nessa introdução eu trouxe conteúdos referenciais teóricos importantes para a compreensão do que aqui está sendo abordado. Também apresentei a ferramenta análise de dados e introduzi a análise SWOT. Hoje eu vou tratar exatamente da análise SWOT, vou trazer algumas informações incrementais e também explicar como é que ela é utilizada junto com a análise de dados. Então, o conteúdo hoje será introdução. O que é a análise SWOT? Qual é a utilidade da análise SWOT? O que é planejamento estratégico? Como se usa a matriz SWOT? O que é a análise TOWS? Como combinar a análise SWOT e a cruzada TOWS com a análise de dados? Também vou apresentar uma reflexão, conclusão, referências e chamadas diversas. Qual o objetivo desse conteúdo? Expor para que serve a ferramenta ensinada, explicar seu uso, incluindo o combinatório, demonstrar sua flexibilidade adaptativa, introduzir planejamento estratégico e sua importância, demonstrar como a análise de dados e a análise SWOT se complementam e contribuem para os processos decisório e de planejamento estratégico. Então, vamos lá? O que é a análise SWOT? A análise SWOT é uma técnica da qual se utiliza uma ferramenta própria. Essa ferramenta tem o nome de matriz SWOT. Ela visa investigar contextos internos e externos e avaliar qual é o estado do objeto analisado. Para isso, ela tem 4 campos. Esses campos são distribuídos em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Na primeira linha desses campos, tem-se o âmbito interno. Na segunda linha desses campos, tem-se o âmbito externo. Na primeira coluna, tem-se os pontos positivos. Na segunda coluna, tem-se os aspectos de pontos negativos. Qual é a utilidade da análise SWOT? A análise SWOT, ela faz com que o analista consiga acessar as informações necessárias para o seu processo, tanto de análise quanto de construção. Por exemplo, ele está querendo entender determinado fator necessário a um processo inovativo. Ele pode usar a SWOT. Ele está querendo desenvolver um plano estratégico, então ele vai precisar utilizar a SWOT tanto na sua pré-análise quanto no desenvolvimento do seu plano, na construção do seu planejamento. Então, a análise estratégica subsidia o analista de informações suficientes para que ele realize a verificação daquilo que ele procura, identifique o levantamento que necessita ou então possa construir o processo decisório, o planejamento estratégico, o plano, enfim. A análise SWOT tem muitas utilidades. Mas o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico basicamente é uma medida que vai nortear as ações e as medidas a partir de um processo devidamente estruturado que deverão ser tomadas. Então, essas medidas, elas visam concretizar metas através de planos e de sua implementação, como também do seu acompanhamento, nesse caso, a partir de medidas de controle e de desempenho.
Planejamento estratégico produz uma coisa chamada plano estratégico. Do plano estratégico se derivam 4 P's do planejamento estratégico: o plano de metas, o plano de ação, o plano de implementação e o plano de controle e desempenho. O primeiro plano refere-se a objetivos. O segundo plano, aos processos. O terceiro plano, as pessoas que precisam ser envolvidas, como essa implementação será feita, através de quem, como ela será colocada, né, estabelecida, e como ela vai ser executada ao longo do tempo. E na parte de controles e resultados, ali se avalia os desempenhos. Essa parte aí refere-se às medidas de desempenho ou à análise dos desempenhos. Então, o planejamento estratégico, gente, por favor, não se incomodem com esse barulhinho se por acaso acontecer. Tem uma gatinha linda, que é uma idosinha de um pouco mais de 12 anos, e ela é uma pessoinha de pelos maravilhosa, que nesses horários ela fica muito ativa de vez em quando, principalmente quando eu não durmo trabalhando, fazendo as coisas que eu preciso fazer. Certo? Então esse barulhinho é dela correndo. Então o planejamento estratégico é uma ferramenta de muita importância para o board. O que é o board? O board é o topo da pirâmide decisória. O board é a alta administração, são os donos, são os estrategistas que estão ali traçando seus planos para conseguir conquistar sua visão de futuro. Isso não significa que o planejamento estratégico não possa ser executado por pessoas em outros níveis, em outros perfis de realidade empreendedora, como é o caso dos nano e microempreendedores. Muito pelo contrário, o planejamento estratégico é uma prática essencial para qualquer realidade, inclusive na análise individual. Por exemplo, você quer entender como anda o seu estado de desenvolvimento profissional, as correções que você precisa implementar em si mesmo, as melhorias que você precisa alcançar, as competências que você precisa desenvolver, os novos conhecimentos que você precisa assimilar e dominar. Até a aplicação, por exemplo, via Six Sigma, usando o DMAIC ou PDCA, quando você vai fazer ali, você pode utilizar para fazer o levantamento de determinadas informações aplicadas ou direcionadas a tarefas específicas, atividades específicas, funções, setores, departamentos, divisões, produto, processo de execução. Então, você tem como analisar, através da SWOT, os diferentes contextos. A ferramenta análise SWOT é uma ferramenta de análise ambiental. Esse ambiental significa contexto e não necessariamente o meio ambiente. Então, o termo ambiental, de análise ambiental, da qual a SWOT faz parte, é relativo a contexto. Então, a SWOT é uma ferramenta de análise de contextos. A partir das informações que a análise SWOT produz. Então, e como usa a análise SWOT? Bem, a matriz SWOT é composta por esses 4 quadrantes. Cada um desses quadrantes precisa ser guiado por uma composição de perguntas que versem sobre as mesmas naturezas às quais pertencem cada quadrante. Então, por exemplo, se você vai analisar as forças, você precisa fazer e direcionar perguntas orientadas para entender os pontos sensíveis no campo forças. Onde está localizado esse campo forças? Está localizado no âmbito interno e refere-se a um aspecto positivo. Então, internamente, quais são os pontos de fortalezas,
de forças que constituem vantagens. Esses são os pontos que devem direcionar suas perguntas, que serão respondidas à proporção que você vai fazendo a investigação SWOT. Da mesma forma, quando você vai avaliar as fraquezas ou fragilidades, né, que também pertencem ao âmbito interno, reflete um aspecto negativo e busca revelar exatamente os pontos sensíveis que trazem enfraquecimento, que propiciam a abertura de espaço para que as ameaças nos alcancem. Já quando vai se avaliar as oportunidades, está se falando do âmbito externo. Então está se dizendo, olhando para fora da organização, o que se pode ver que deva e tem a possibilidade de ser tratada como oportunidade. Já quando se trata das ameaças, também se trata do contexto externo, porém, identificando aquilo que poderia produzir fragilidade contra a empresa, ou contra o indivíduo, ou contra o objeto que está em análise, e se essa ameaça, qual o grau dessa ameaça, qual o nível de impacto dessa ameaça. Então, a matriz SWOT também vai buscar revelar qual é o grau da mudança necessária ou o nível de efetividade daquilo que tem sido alcançado. Nesse contexto, cada quadrante representa também um perfil que vai influenciar as estratégias que serão adotadas. E como é que essas estratégias são identificadas? Quando você termina de responder as questões elencadas pela análise SWOT, você vai produzir um documento, um arquivo, onde estão ali organizadas ou devem estar organizadas as informações levantadas. A partir dessas informações, você vai inferir, vai extrair qual é o direcionamento a ser tomado. Mas como é que você vai fazer isso? A primeira coisa, você precisa saber qual é a relação de prevalência existente entre os campos. E como é que se relaciona essa prevalência? Contexto interno com contexto interno, contexto externo com contexto externo e a relação entre um e outro. Por exemplo, no seu processo investigativo, você descobriu que você tenha mais pontos fortes do que pontos fracos. Então, a prevalência é força, porque o campo forte é o campo da força, é o strength, né? É esse campo S. Depois você avaliou e percebeu que entre as oportunidades e as ameaças, a prevalência é de oportunidade. Então, a relação da estratégia vai precisar ser orientada pelo que preza a relação de força interna e oportunidade externa. Nesse sentido, vai direcionar na análise TOLS, que é exatamente a análise que vai direcionar o perfil de estratégia que deverá ser adotado, ou que é sugerido a ser adotado, para tratar a situação presente, diante da análise inferida. E ali, essa relação dessa análise força-oportunidade, que é a estratégia FO, essa estratégia é uma estratégia dinâmica. É uma estratégia onde o estrategista ela pede com que o estrategista entenda que é uma situação propícia para o desenvolvimento, é o cenário mais favorável para a empresa. A estratégia FO, ou seja, o cenário FO indica a estratégia FO. E essa estratégia FO é a estratégia mais favorável ao desenvolvimento. Então, a empresa está pedindo desenvolvimento. E ali o analista vai confrontar as forças contra as ameaças
a fim de neutralizar essas ameaças, ao mesmo tempo que fortalece, que reforça, que investe, que desenvolve mais ainda os pontos fortes, que trabalha e corrige os pontos frágeis apresentados e que aproveita, utiliza tudo isso para aproveitar as oportunidades existentes. E essas oportunidades acabam também sendo direcionadas para a mitigação das ameaças ou a eliminação delas. Então, observe que o perfil da estratégia desenham as ações que precisam ser tomadas. O mesmo vale para as relações de força e ameaça, nesse caso é a estratégia FT, para as relações de fraqueza e oportunidades, a relação FO, se for de fraqueza e ameaça, a relação SO. Então, relação de força e oportunidade, estratégia SO. Relação de força com ameaça, estratégia ST. Relação de prevalência apontando fraqueza e oportunidade, estratégia FO. Relação de prevalência apontando fraqueza e ameaça, aí já indica uma estratégia de sobrevivência, que na matriz TOLS tem o nome de FT. Então, a matriz TOLS, ela vai indicar qual é o perfil de estratégia que deve ser adotado. E cada perfil de estratégia tem uma orientação específica de como as abordagens e as ações precisam ser tomadas, quais os posicionamentos precisam ser adotados a partir do momento do seu conhecimento. Por exemplo, uma relação fraqueza e ameaça determina uma estratégia de sobrevivência, que é a estratégia ST. Nessa estratégia, é preciso ter atenção a todas as fragilidades identificadas, conseguir manter a situação da empresa enquanto vai corrigindo essas fragilidades, vai opondo os pontos fortes identificados contra as ameaças, a fim de reduzir os seus impactos, vai preservando esses pontos fortes enquanto não tem como desenvolvê-los. Então, é uma estratégia que vai gerindo as fragilidades, as ameaças e os riscos e as crises que surgem, enquanto vai se buscando meios de aumentar os níveis de fortaleza, de corrigir as ameaças e de reposicionar o estado presente da organização, enfim, do objeto avaliado. Observe que são duas estratégias que eu exemplifiquei muito diferentes entre uma e outra, orientados de forma metodológica. É isso que a TOS faz, é isso que a SWOT permite. Uma análise orientada por informações e dados. Por exemplo, quando você combina a análise SWOT e aí você vai produzir aquele documento que no final ela indica quais são as ocupações de seus campos. E então você vai desenhar, identificar quais são as estratégias que serão adotadas. Então, qual é o perfil estratégico que é mais efetivo, mais eficiente para o contexto ali apresentado. Ali, nessa combinação dessas duas respostas, você já tem todos os orientadores que irão nortear o seu planejamento estratégico. Agora, se você precisa de mais informações, porque a análise requer mais informações, tem um processo de explosão. Quando fala-se explodir, fala-se em destrinchar. Então, você vai destrinchar os subitens. E pode ser que nesses subitens requeram novas formas de análise de dados. E aí, nesse ponto, vai se entender qual é o perfil da análise de dados que está sendo demandada. Se é um perfil qualitativo, quantitativo ou quali-quanti. Nesse sentido, ali vai se entender que tipo de instrumento vai ser usado para coletar exatamente os dados que precisam ser coletados.
E esses dados eles serão coletados através da extração das informações apresentadas pela análise SWOT. Nesse sentido, a TOLS vai determinar a estratégia. A SWOT vai apresentar os dados, as informações das quais serão extraídos as informações que serão trabalhadas, tratadas, transformadas em novas formas de extração de dados, que vão orientar os novos processos, as análises subsidiárias, as análises secundárias, que precisarão ser feitas caso demande. Dessa forma, você tem como combinar a análise SWOT, a análise TOLS com a análise de dados. E uma coisa muito interessante, todo esse processo ele pode ser incrementado ou exponencializado ou potencializado pelo uso combinado de outras ferramentas. Por exemplo, para você avaliar melhor as informações da SWOT, será interessante se você conseguir colocar organizadamente as informações que ela traz. E essa forma organizada pode ser estruturada de um modo que permita uma análise qualitativa. Uma análise qualitativa vai requerer uma atribuição de valor e peso de modo subjetivo. Para fazer isso, você pode usar duas técnicas, por exemplo. Tem outras, mas essas duas são as mais usuais. Você pode utilizar a multivotação, que é aquela que você escolhe, elenca por uma ideia de prioridade quais são os itens mais prioritários. Você pode utilizar a matriz Guth, que é a matriz que relaciona gravidade, urgência e tendências, para então identificar quais são realmente aquelas prioridades ali apresentadas que precisam ser um objeto de uma análise mais aprofundada, por exemplo, ou de ações mais direcionadas, ou de uma atenção mais requerida, que vai precisar de indicadores específicos para poderem ser acompanhados. No contexto dos nano e microempreendedores, é uma forma, inclusive, de atentar-se para coisas que não vê, especialmente quando está decidindo um momento crucial de expansão, ou de mudança de categoria, ou de adoção de um novo tipo de forma de trabalho, de mudança de ponto, de serviço ao cliente, enfim, todas as decisões que vai tomar, ainda mais por conta do nível de vulnerabilidade financeira que normalmente os nano e microempreendedores se encontram. Bom, e qual é a reflexão que a gente precisa fazer? Bethlen chegou a apontar no seu trabalho de 2009, publicado pela editora Atlas, que no Brasil o uso do planejamento estratégico, em resumo, ele ainda é muito precário. A mentalidade orientada pelo planejamento estratégico ainda é muito prejudicada. E ela precisa ser melhor desenvolvida, tamanha a essencialidade que é o uso do planejamento estratégico. O relatório GEM de 2022 apontou que cerca de mais de 90% da malha de empresas do país é composta por micro e pequenas empresas. Dentre estas, 56% são microempreendedores. Deste universo de microempreendedores, cerca de 27% são empreendedores solos. Então, muito provavelmente, uma fatia significativa esteja ali entre os nanoempreendedores. É importante considerar esse contexto para poder entender as transversalidades nele. Ou seja, essas transversalidades com relação à vulnerabilidade financeira, à volatilidade do negócio, né? Ou seja, por exemplo, um microempreendedor ele tem mais rapidez, ele tem mais agilidade para mudar o perfil da atividade dele do que uma empresa que tem um maior porte.
devido aos requisitos necessários para serem atendidos, a forma, inclusive, como isso é feita. Então, há uma volatilidade com relação a isso, e que é exigida exatamente pelo nível de adaptabilidade que esse tipo de empreendedor precisa ter. Então, traduz contextos vulneráveis. Esses contextos em algum nível de vulnerabilidade também carecem de formação, de capacitação, de desenvolvimento com maior qualidade para poder, então, desenvolver melhor suas atividades? Será que isso traria uma redução no nível de mortandade das empresas no contexto brasileiro? Vale a pena refletir sobre isso. E a conclusão é a seguinte. Bom, a análise SWOT é uma ferramenta fundamental para se entender não só o processo inovativo, como também orientar o processo decisório e estratégico. Sem essa ferramenta, devido à sua versatilidade, à sua adaptabilidade, à sua facilidade de uso, o empreendedor passa a ter dificuldades de compreender melhor como pode direcionar os seus usos. Inclusive, como utilizar, por exemplo, uma outra ferramenta combinatória que, junto com a SWOT, ela gera uma outra forma de produzir o plano estratégico, que, segundo o professor Nagano, chama-se o plano dos pontos cardeais do planejamento. Quer um pouco mais de informação a respeito deste conteúdo? Este conteúdo gerou uma matéria que eu utilizo para dar suporte ao seu desenvolvimento. Eu disponibilizo essa matéria lá no meu blog, joyceglisa.blogspot.com. Ao abrir o blog, você verá logo a matéria. A matéria é a parte 2 de 2 postagens do conteúdo 1, série 14 ferramentas da inovação, no assunto análise SWOT. E se você gostou desse conteúdo, eu peço o seu apoio. Eu peço que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe, também dê os créditos, que é muito importante. E se você quiser um pouco mais além, utilize esse código QR Code e faça uma doação. Para mim, será muito importante para poder desenvolver o trabalho aqui na plataforma que eu estou montando. Esse conteúdo apresentado gratuitamente, sendo satisfatório e suficiente para a sua utilização, para o seu desenvolvimento e para a sua formação. Me ajude a fazer isso. O próximo conteúdo será análise de tendências e matriz BCG. Até!